A presidente Dilma seguramente não sabia o que esperava quando resolveu baixar à força as tarifas de energia elétrica através da medida provisória 579 de setembro de 2012. Parecia, àquela altura, para ela, um jogo de ganha-ganha, porque permitia essa medida aliviar a inflação, que já começava a escapar do centro e se aproximar do teto da meta, permitia ela cativar a opinião pública numa medida nitidamente populista, com isso trazendo água para o seu moinho, o moinho da sua reeleição. E, finalmente, não haveria nenhum ônus no curto prazo, embora no médio e longo prazo seria inconcebível que a presidente Dilma não soubesse que, em algum momento, uma conta deveria ser paga. Aliás, a oposição alertou para isso, alertou para o custo dessa medida aqui, quando tramitou no Senado. Mas, naquele momento, tudo parecia que se encaminhava para o atingimento dos objetivos de curto prazo de uma presidente que há muito tempo já está em desabalada carreira na sua campanha de reeleição. Agora, as consequências que advieram dessa medida voluntarista, precipitada, autoritária, já começaram a se fazer sentir e hoje são indisfarçáveis. Houve uma depreciação grave de vários fundos setoriais importantes, além de desmantelamento, creio que a palavra não é excessivamente forte, das principais empresas no setor, tendo como consequência o abalo dos planos de investimento em geração e em transmissão de energia. Agora, passados quase 2 anos, senhor presidente, dessa medida, já não há mais o que esconder a respeito do resultado desta soma nefasta de voluntarismo e de incompetência. Além da ingerência na regulação setorial, o último verão dos brasileiros, que foi um dos mais secos da última década, forçou a utilização de energia, ao acionamento das usinas termoelétricas, que são mais caras e mais poluentes. De alguma maneira, uma combinação aí para produzirmos o resultado de hoje entre São Pedro e Dilma Rousseff. Que me perdoe, São Pedro. E as consequências diretas estão sendo sentidas já por grande parte dos consumidores do setor industrial e por parte também dos consumidores residenciais. Isso porque o preço da energia elétrica no mercado livre está inteiramente descolado hoje do preço da energia elétrica no mercado regulado. Em algum momento vai ter que se dar esse alinhamento. E aí o custo para os contribuintes, sob forma de impostos acrescidos, e o custo para os consumidores, sob forma de tarifa, vai se revelar em toda a plenitude de sua carga. Considerando apenas os mercados cativos e os reajustes autorizados, a indústria hoje, senhor presidente, já está pagando, este ano, uma tarifa de energia de 23,8% maior, em média, do que aquela praticada quando da edição da MP 579. Repito, hoje, em consequências, em grande parte da MP 579, as tarifas de energia, considerando apenas os mercados cativos e os reajustes autorizados, a indústria já está pagando uma tarifa de energia cerca de 24% mais cara, em média, do que a tarifa anterior à MP. Em algum momento, o ajuste terá que ser feito, e esta será mais uma das heranças nefastas para o próximo governo.
porque se em 2014 o fator conta, se no ano passado o fator conta de luz foi importante para que o IPCA, o índice que mede a inflação, ficasse dentro da meta, em 2014, nesse ano, ela não vai ajudar mais. Os preços da energia praticadas, repito, pelas indústrias e por uma boa parte de consumidores residenciais já está nas alturas. E em 2015, o impacto da inflação será certo e inevitável. Aliás, o próprio ministro da Fazenda, Guido Mantega, já reconheceu aos brasileiros: os senhores terão que pagar uma conta salgada em 2015, depois da eleição. Vamos passar a eleição e depois da eleição, senhores, meus compatriotas, disse teria dito, se fosse franco e aberto, como se espera de um representante do governo, o ministro Guido Mantega diria: brasileiros, preparem-se porque a conta vai sobrar para vocês. Votem no PT em 2014 e em 2015 vocês terão a retribuição de uma conta de luz muito mais salgada do que hoje. Porque se estima, senhor presidente, que a conta de luz vai representar em 2018 50% a mais no orçamento familiar em relação à situação atual. Há uma consultoria, Safira Energia, ela estima que o reajuste médio da conta de luz em 2015 e 2016 fique em torno de 18%, 18,7%. Mas é depois da eleição. Antes da eleição não se mexe. Depois da eleição vão pagar a conta. É o chamado estelionato eleitoral, pura e simplesmente. Além disso, vários fundos setoriais, como a Conta de Desenvolvimento Energético, a Reserva Geral de Reversão e a Conta de Consumo de Combustíveis, tiveram os seus custos praticamente, os seus fluxos, os recursos praticamente esgotados em função de um impacto muito grande no caixa com o pagamento das indenizações decorrentes da antecipação da renovação dos contratos das concessionárias com o governo. O rombo dessas contas, desses três fundos a que me referi, é tão grande que, desde meados do ano passado, o Tesouro tem precisado fazer sucessivos aportes bilionários aos recursos dessas contas. Isso certamente terá um impacto neste já combalido e nesse já desacreditado superávit primário que o governo diz ter atingido. Os problemas no setor, senhor presidente, vieram à tona quando se agitou um espantalho, o espantalho do racionamento. Um espantalho que não era agitado desde 2001. Por quê? Porque a energia fica mais barata exatamente no momento em que a sua produção fica mais cara. Qual era o resultado? Qual era a consequência inevitável disso, a providência correta que um governo deveria tomar? É fazer uma severa campanha, séria campanha, diligente campanha, no sentido da economia da energia. Sentido da economia da energia, redução ao consumo e ao uso racional da energia. Os brasileiros são capazes, sim, quando colocados diante de uma contingência dessa ordem, de se ajustar os seus hábitos domésticos, ajustar o consumo público, o consumo industrial, poupando energia. Mas não quiseram falar em racionalização do custo da utilização de energia, porque isso lembrava um espantalho que o PT já havia agitado em eleições anteriores, que é o espantalho do racionamento. Falavam em apagão, como se tivesse havido apagão no governo Fernando Henrique. Não houve apagão. O que houve foi uma redução do consumo mediante um esforço em que os brasileiros foram mobilizados de uma maneira absolutamente fantástica para reduzir o seu consumo de energia. Mas o governo não. O governo atual, diante da possibilidade de qualquer desgastezinho que viesse a influir no resultado das eleições, abriu mão de um dever seu,
e um dever de zelar pelo equilíbrio das contas de energia. A evitar a eclosão de uma crise muito mais grave no abastecimento. De modo que essa atitude do governo de empurrar os problemas para frente, fingir que eles não estão acontecendo, esperar que haja uma solução milagrosa que o tire das dificuldades, esta atitude comodista, displicente, agrava uma característica que é também presente nos governos do PT, que é a falta de planejamento, a falta de cuidado no planejamento dos investimentos que tanto repercutem sobre a vida dos brasileiros. A situação é tão grave nesse setor, senhor presidente, que 3 conselheiros, representantes do setor privado na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, renunciaram aos seus mandatos. Por quê? Porque eles não queriam assumir as consequências da aprovação de um empréstimo de mais de 12 bilhões de reais para socorrer as 40 distribuidoras do setor. O resultado, senhor presidente, é o descrédito em mais uma agência importante do governo federal, essa Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que, aliás, não é um órgão do governo, é um órgão da sociedade, é um órgão que tem estatuto privado, mas tem competências relevantíssimas na regulação do setor elétrico. Era isso que me cabia dizer hoje, senhor presidente, lamentando mais uma vez a ocorrência desse casamento desastroso que gerou este filho adulterino, casamento entre a incompetência e a arrogância. Muito obrigado. Senhor presidente, eu ouço aqui, me perdoe, eu ia já descendo da tribuna quando vejo o nosso querido colega Simon pedindo uma parte. Pois não. Muito obrigado, senhor presidente. Após ouvirmos